Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Maratona Desenho Prático. Aqui você vai aprender muita coisa sobre desenho, pintura, como desenhar rápido e muitas outras coisas e novidades que você vai ver por aqui. E o mais legal disso tudo é que você não precisa saber desenhar, ou melhor, você nunca desenhou antes, você vai conseguir desenhar aqui com a gente durante essa maratona até fazer um animal realista totalmente do zero. Eu sei, parece uma coisa de outro mundo, né? Mas na real, eu vou te mostrar que isso daqui é muito simples, muito fácil e sem enrolação nenhuma. Antes de tudo, aqui está o animal realista que a gente vai desenhar. É a Daria. Para quem não sabe quem é a Daria, é praticamente o cachorro da minha esposa, a Bianca. Então, a gente vai desenhar ele e vai pintar ele durante essa maratona, tá? Mas terão vários outros passos para você conseguir chegar nele com perfeição. Então eu peço que você preste bastante atenção durante essas aulas. Meu nome é Saraiva e vamos lá. O que você vai aprender nessa primeira aula? Primeiro de tudo eu vou mostrar todos os materiais que a gente vai utilizar. Depois a gente vai logo em seguida para os desenhos em cartoon, que para mim é a base do desenho, onde você consegue desenhar de forma muito simples e muito fluida. Depois a gente vai direto para a referência e como fazer um esboço para você poder praticar e desenhar com a gente aqui durante essa maratona. No final dela, eu vou te mostrar os bônus, onde você vai ter várias vantagens de estar participando aqui com a gente. Mas olha que coisa legal, você também vai aprender como você pode descobrir a sua referência, ou seja, como que você vai conseguir pegar uma referência com boa qualidade para conseguir fazer seus animais realistas, porque muita gente erra nisso e muita gente fica perdida nessa parte e acaba pegando referências horríveis e muito ruins como essa daqui e acaba se perdendo durante os seus desenhos, tá? Então é crucial que você preste bem atenção nessa parte também. Depois da referência em mãos, a gente vai começar a pintar ela. E obviamente eu vou te mostrar como a gente vai fazer o esboço e também toda a parte prática e sem enrolação nenhuma de pintura e desenho em si. Só vou reforçar mais uma vez, você deve prestar bastante atenção em todas as aulas para você não se perder e também seguir todo o passo a passo para a gente poder evoluir juntos e poder finalizar todo mundo junto com perfeição esse desenho. Mas eu aposto que você deve estar se perguntando, que diabos é o Saraiva? Bom pessoal, para quem não sabe, eu sou Saraiva, tenho 23 anos e moro no interior de São Paulo. Na verdade eu sou de São Paulo, mas hoje eu estou no interior. Mas é o seguinte, como eu comecei a desenhar pets, né? Como que surgiu essa ideia? Primeiro de tudo, eu já desenhei muitas coisas, já pintei muitos outros estilos artísticos anteriormente, tá? Mas isso é uma história para outro dia. Tudo começou em um dia onde eu estava querendo fazer encomendas. Eu fazia muitas encomendas de rostos de pessoas para casais. Mas aí, uma certa cliente pediu pela primeira vez um rosto de um pet que ela tinha. Porque na época eu já fazia alguns desenhos de animais, como por exemplo animais preto e branco, igual esse daqui. Porém, eu nunca tinha feito um colorido antes. E foi aí que surgiu o primeiro desenho colorido da minha vida, um animalzinho colorido. Foi muito desafiador, muito difícil, até porque eu comecei a perceber que a proximidade das pessoas com os animais é muito maior do que um humano com outro humano. Até porque a gente não tem aquela encheção de saco e problemas, né, que a gente enfrenta todo dia. O animal acaba não passando esses problemas pra gente. Na verdade, ele é até utilizado como terapia em alguns casos. E foi aí que eu comecei a fazer vários animais em seguida. Até que teve a hora que eu pensei, putz, ó que legal, eu posso ensinar para as outras pessoas. Nessa época foi inclusive a época da pandemia, onde eu estava com uma enorme depressão e uma ansiedade muito grande. E essa época da pandemia, para quem não sabe, eu era tatuador antes. Então eu fazia vários estilos de tatuagem, como black work, aquarela e um pouquinho de realismo também. Mas como veio a pandemia e tudo acabou, os estúdios pararam e tudo mais, e naquela época o pessoal da tatuagem via meus desenhos de animais, eles ficavam em choque, né, enquanto eu fazia isso, porque, convenhamos, muitos tatuadores não sabem desenhar e muito menos pintar, seja tinta ou seja no lápis de cor. Então eu era um destaque para eles e até ajudava eles nos desenhos que eles precisavam fazer para as suas tatuagens. Então se você é um tatuador, desenhe muito. Então, durante a pandemia, eu comecei a fazer aulas, tá? Eu comecei a divulgar conteúdos de desenho, porque aquilo ali me ajudava bastante mentalmente.
E eu fui percebendo que aquilo também estava ajudando outras pessoas que estavam passando pelos mesmos problemas que o meu, problemas mentais no caso. Então aquilo foi crescendo cada vez mais, então eu pensei em fazer um curso onde eu pudesse ajudar da melhor forma possível essas pessoas. Todos esses conteúdos que vocês vão aprender durante essa maratona, fique sabendo que ele foi uma coisa aprendida, tá? E com experiência durante vários anos. Então é por isso que eu ensino sem enrolação e sem muita firula para todos vocês. A gente sempre separa os artistas em geral em 3 níveis, tá? O iniciante, o intermediário e o avançado. E você vai ver qual deles você está. Por que eu gosto de dividir as pessoas em 3 partes? Porque a gente gosta de se comparar muito, né? Começa a comparar o estilo artístico, o desenho ou o seu vizinho do lado. A gente começa a se comparar muito. E na real, cada um tem uma facilidade maior de trabalhar do que os outros, tá? Não existe essa parada de dom, de nasceu pra isso, não. Cada um tem uma facilidade maior. É igual aquele aluno nerd na escola que é muito bom em matemática e nunca estudou na vida. Ele praticamente tem uma facilidade de decorar o que a professora fala, o professor fala e conseguir aplicar na prova. Já outros precisam ralar para conseguir ter o mesmo resultado. É assim que funciona na arte também. Mas isso é muito normal de acontecer, tá? E o que eu peço pra você é paciência. Muita paciência e muita atenção. Até porque é muito normal você não conseguir fazer um estilo, conseguir desenhar, principalmente nos dias de hoje, onde a gente tem bastante trabalho, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de um monte de coisa, e a gente acaba procrastinando muito, né? Então, se você conseguir fazer essa maratona, ou os próximos estudos seus, pelo menos 30 minutinhos por dia, ou uma vez na semana, igual eu falo para os meus alunos, você já consegue evoluir muito rápido, tá? A arte ou desenho em si, você não precisa praticar todos os dias. Você não precisa fazer tecnicamente todos os dias. Se você fizer bem feito, um dia só na semana. Então, se você conseguir praticar um pouquinho, já tá ótimo, já vai ter resultado e vai te ajudar bastante, tá? Devo lembrar que essas aulas da maratona, elas vão ficar salvas por 24 horas. Ou seja, você vai ter a aula, né, assistida agora, e você vai ter 24 horas, ou seja, no dia seguinte, ela vai sair do ar, tá? Mas não se preocupe, porque ela vai estar dentro do meu curso. Junto a isso tudo, eu vou mostrar o meu método também para você poder desenhar rápido, pintar rápido e evoluir mais rápido. Parece uma coisa de maluco, né? Mas eu vou te mostrar que não é. É uma coisa muito simples, que é utilizada bastante por quem faz cartoon, quem faz HQ, mangá, anime, etc. Principalmente porque essas áreas também pintam bastante, tá? E principalmente com tinta. E acredite, tem até HQ de comics, né? Super-heróis realista. Pois é, eu vou ensinar um pouco do método que essas pessoas que praticaram e trabalharam durante anos utilizaram, que inclusive foi passada para mim há uns anos atrás e hoje eu aplico bastante isso e sempre apliquei. E se você acha que não vai conseguir até o final dessa maratona, acredite, você vai conseguir sim. Então aproveita e já usa a hashtag Vou até o fim em todos os vídeos que você vê daqui em diante. Já deixa aí nos comentários porque isso vai te ajudar a influenciar melhor a sua cabeça para continuar assistindo essas aulas e praticar bastante. E aí, bora desenhar? Então pessoal, quais são os materiais que a gente vai utilizar durante essa maratona? Aqui do meu lado esquerdo tem todos os materiais que a gente vai utilizar. Aqui nos nossos materiais você vai ver praticamente tudo que a gente vai usar. Borracha, lápis, grafite, né, como HB, 6B, os que você tiver na sua casa eu recomendo. A borracha a gente pode utilizar uma convencional, eu vou utilizar da Derwent, tá, porque eu gosto bastante, assim como os lápis de grafite. Eu utilizo esses aqui da linha da Derwent, eu recomendo bastante para vocês. É um dos melhores lápis que tem, tá? Não tô zoando. Eu nunca usei um lápis tão bom igual esses aqui. Fora isso, a gente vai utilizar lápis de cor, tá? E quais são os lápis de cor que a gente vai utilizar? Eu, como tenho um lápis da Derwent, ela é a nossa patrocinadora, eu vou utilizar as linhas Derwent Drawing, tá? Derwent Artists e a Derwent Pro Color, ok? Mas você não precisa utilizar esses tipos de lápis, eu só vou usar porque eu ganhei e obviamente são muito bons, tá?
Eu também vou utilizar a linha da Tilibra, que são lápis escolares da linha da Tilibra. Isso mesmo, além de lápis profissional, eu vou também usar lápis escolar. Por quê? Porque não é todo mundo que tem lápis profissional na sua casa. Então eu consigo ajudar as duas pessoas, tanto quem usa lápis escolar, quanto quem usa lápis profissional, tá bom? Então minha recomendação é, separe os seus lápis que você tem na sua casa, não precisa sair comprando lápis adoidado, tá bom? Até porque as cores que a gente vai utilizar não vão fugir desses tons que vocês estão vendo na tela aí. O marrom que a gente vai utilizar é um marrom claro, que no lado da Derwent se chama marrom ocre. Então isso daí vai mudar muito sobre qual lápis você vai ter na sua casa e o nome também, tá? E para te ajudar com isso daí, aqui embaixo na descrição desse vídeo também vai ter um resumo de toda essa aula. E nesse resumo eu coloquei os lápis que você pode substituir na hora de pintar. Então, por exemplo, se na Derwent se chama marrom ocre, um outro material, por exemplo, da Faber-Castell, vai se chamar marrom claro, ok? Então aí você consegue fazer essa substituição. E nesse resumo que está aqui embaixo na descrição, é só você baixar ele, está os nomes dos lápis de outras marcas para você poder se basear e utilizar. Fora que as cores são bem fáceis de você identificar aqui pelo nosso vídeo, ok? Por exemplo, aqui a gente tem o marrom ocre e aqui a gente tem o marrom claro, tá? Aqui a gente percebe a diferença na tonalidade da mina do lápis, porém, por cima aqui, essa diferença a gente consegue perceber na folha, que é a mesma coisa, ok? Por isso que quanto mais experiência você tiver na hora de pintar, melhor vai ser a sua prática aqui com a gente, tá? E óbvio, como você vai evoluindo, você vai ter a necessidade de comprar mais lápis caros, tá? Mas como tá tudo muito caro hoje em dia, relaxa, utiliza o que você tem na sua casa e vamos fundo, tá? Outro material que a gente vai utilizar é folha, tá? Eu vou utilizar folha Gramatura 200, ok? Eu não recomendo você utilizar menor que 180 gramas, porque vai ser muito difícil de você pintar. E a gente vai usar folha sulfite também, óbvio, né? Folha sulfite básica que você usa na sua impressora, no seu dia a dia. Vamos usar também para rabiscar. A gente vai usar o estilete, tá? Estilete. Se você não tem estilete, tudo bem, não se preocupa. Você pode utilizar qualquer material que consiga raspar a folha. Só um exemplo aqui para vocês, ó. Ele dá uma leve raspadinha e cria brilhos no pelo, tá? Mas eu recomendo que você tenha, tá? Por exemplo, pode comprar um estilete de R$1,99, R$2, R$3, não importa. Esse daqui eu paguei R$30 nele, inclusive até quebrou a ponta e acabou as lâminas, preciso comprar mais. E vamos ser sinceros, estilete de R$1,99 é um lixo, né? Esses estiletes baratinhos, porém é o que dá para hoje. No meu caso ele é de alumínio, tá? É um estilete cirúrgico, tanto que eu consigo trocar a lâmina dele, fechou? O melhor estilete que eu já vi até hoje é de cerâmica, tá? Só que eles são muito caros e importados. Mas você pode utilizar esse daqui que já quebra um galho e já ajuda bastante. Esses daqui são os desenhos que a gente fez nas maratonas passadas, tá? Esse daqui é o Golden e esse daqui é o Doberman, tá? E esses dois, a gente utilizou os dois tipos de material, tanto profissional quanto escolar. Aqui no meio tá tudo misturado, tá? Eu não fico focando só em um tipo de lápis, a gente usa o que tem em casa, fechou? Outro material que você vai precisar é uma lapiseira, tá? Porque a gente vai fazer alguns buraquinhos na folha. Normalmente a gente não faz muito isso, mas caso necessite, tá? É legal ter. Algumas pessoas não têm estilete, tá? Tem uma madeira ou uma régua que consegue fazer um buraco na folha, uma marcação na folha. Eu gosto do estilete porque eu consigo fazer isso melhor, tá? Estilete não, desculpa. A lapiseira de ponta metálica, tá? Você pode usar um boleador também, muito interessante. Teve uma vez que uma aluna utilizou um boleador de unha. Eu nunca tinha visto antes, mas também deu resultado bem bacana. Então, qualquer material que tenha ponta dura e consiga fazer uma marcação na folha quando você passa. Esses são os materiais. Você viu que não tem nada de outro mundo, tá? E a gente já vai para nossa próxima etapa, onde a gente vai desenhar um pouco. Preparado? Então, vamos lá. Então aqui está a nossa folha sulfite, tá?
só para vocês pegarem a manha aí. A gente vai fazer traços simples logo de primeiro, tá? Eu recomendo que você pegue 2 tipos de lápis pra gente sentir ele. Então a gente tem aqui um 7B, tá? Você pode pegar um outro aí de gramatura alta, ou se quiser um lápis de cor. E aqui eu tenho um 2B, ok? O que eu vou fazer? Eu vou segurar os dois assim e vou fazer uma linha, tá? A gente percebe que, obviamente, o 7B, aqui, né? 7B e aqui 2B, tá? Um é mais grosso que o outro. Um tem a ponta mais fina e outro tem a ponta mais grossa. E sabe a diferença maior? Que esse daqui, o 7B, ele vai acabar a ponta muito mais rápido que o 2B, tá? Então, quando a gente for desenhar, eu prefiro que você se acostume com um desses dois estilos, tá? Ou mais macio ou mais duro, né? Hard. Por quê? Se você acostumar com hard e for pro macio, você vai se confundir na hora de desenhar. E isso pode te dificultar na hora de fazer um desenho rápido, que a gente vai fazer a seguir, tá? Então, por exemplo, vou dar um exercício para vocês para ir aquecer na mão. Pega o lápis que você gosta, vou usar os dois, eu gosto de fazer com os dois. Eu vou fazer um círculo na folha, tá? E esse círculo a gente começa com a nossa mão e o nosso braço ao mesmo tempo, ó. Então, eu ponho o lápis na folha só quando eu sentir segurança, ó. Aí eu consigo fazer um círculo bacaninha, tá? Vou fazer com 7B. O 7B é legal fazer isso porque ele é muito macio, né? E é bom para ficar rabiscando adoidado. Assim como eu vou fazer um traço reto. Quem tem costume de traçar com o dedo na ponta do lápis, cara, você vai conseguir fazer traços precisos, tá? Porém, eles vão ficar muito fortes e muito hard, né? Muito duro. Então, acostume-se a pegar um pouco mais longe da ponta, tá? Além de você fazer menos força, você consegue, na hora de pintar, pintar melhor, tá? E muito mais rápido. Então, se eu for fazer uma linha reta, ó, eu puxo o meu braço junto com a minha mão, ó. Se eu for segurar aqui na pontinha, eu não consigo fazer uma linha tão grande, né? Fora que meu traço fica muito forte. Agora o 7B. Ok? É legal fazer isso daqui todo dia, tá? Antes de você desenhar, como se fosse um aquecimento de academia. Fechado? É bizarro falar isso, mas vai ajudar bastante a desenvolver melhor seu desenho. Tanto que eu tenho 2 técnicas para passar para vocês, muito legais, dos meus antigos professores de desenho. Que um deles utilizava o 7B e o outro utilizava caneta estereográfica. Vamos ver qual é essa técnica. Então, pessoal, eu vou falar aqui para vocês o motivo da gente começar a fazer cartoon, tá? Como você já sabe, me acompanha há bastante tempo no Instagram, por exemplo, sabe que eu faço diversos tipos de desenho, principalmente cartoons, né? E por que eu desenho bastante cartoons? Vamos lá. Primeira coisa, o cartoon é um tipo de desenho extremamente fácil para a gente aprender a desenhar, porque ele praticamente é feito com linhas muito simples, né? E os formatos deles são muito variados, ou seja, você pode inventar, pode rabiscar à vontade sem se preocupar, tá? E é muito interessante porque eu comecei com cartoon e comics, né? Comics é os super-heróis, igual esse que tá aparecendo na tela aí pra você. E o cartoon puxado mais pro lado da Disney, que eu fazia bastante, né? Então, primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês, tá? Um método para você aprender a desenhar rápido. Isso daqui você vai utilizar bastante daqui para frente, tá? Primeira coisa que eu tenho que te falar é que essa técnica, um meu professor antigo, bem antigo, passou para mim, tá? Ele, no caso, ele era quadrinista da Marvel. Ele é o Marcelo, inclusive. Ele tem um quadrinho chamado Psicodelia, que na época ele estava fazendo. Psircodelia, mas melhor falando, né? E, cara, foi muito legal porque ele passou várias dicas, porque na época ele precisava fazer muitas folhas de desenho em poucos dias, né? Por exemplo, 2 folhas em um único dia. E para quem não sabe, uma folha de desenho para comics é, tipo, enorme.
tamanho A3 ou maior. Por quê? Quando você pega uma A3 e você comprime ela, você consegue fazer as HQs, por exemplo. E assim você consegue colocar muito mais detalhes. E a técnica que ele me passou foi sempre desenhar com lápis de gramatura maior, tá? Então, por exemplo, eu posso utilizar um 7B, ou se você quiser, você pode usar um HB mesmo, ignorando o que ele passou, né? Mas isso vai te ajudar em uma questão bem legal. Por quê? Quanto mais macio, mais fluido e mais rápido vai ser seu traço, né? E quanto mais duro a ponta, mais difícil você vai conseguir deslizar na folha, tá? Mas isso daqui a gente utiliza bastante para desenhos livres, tá? Por exemplo, ele fazia a primeira uma chapa, né? Aqui tem a chapa de desenho, que seria uma folha A3, e nela ele fazia todo o rabisco de rascunho. Depois do rascunho ele passava por uma outra folha para finalizar, que ele pintava por cima e passava aquarela e nanquim, etc, tá? Ele utilizava a mesa de luz para fazer essa transferência de imagem. Então, vamos utilizar um pouco disso e desenhar o nosso cartoon. Junto a isso, outro professor meu também, Leandro Casco, ele me ensinou bastante sobre o desenho, aprendi bastante. Ele utilizava caneta esferográfica para desenhar rápido. Isso mesmo, você também pode utilizar uma caneta esferográfica para conseguir desenhar melhor e mais rápido e melhorar também a sua pegada, para você desenhar mais fraco, digamos assim, né? Sem pressionar muito a folha, que é um erro que muitas pessoas têm na hora de fazer a sua pintura. Então, por exemplo, você poderia traçar forte na folha, né? E tentar fazer um traço mais fraco que esse. Então, eu poderia fazer os próximos traços em degradê até a minha caneta praticamente ficar falhada, né? E essa falha que a gente consegue fazer, ela seria a nossa sombra, que a gente vai praticamente deitando, ó, a nossa caneta para conseguir fazer o mais fraco possível, tá? Ou a gente vai controlando a força da nossa própria mão. Olha como eu faço bem fraquinho, tá? Eu consigo fazer mais fraco que isso, inclusive. Aí a gente vai fazendo a sobreposição de camadas. Mas esse papo de sobreposição de camadas a gente vai aprender nas próximas aulas quando a gente for pintar, ok? Então vamos lá, vamos fazer o nosso primeiro desenho utilizando essa técnica rápida, tá? Você vai pegar um lápis grafite de gramatura alta, mas se você quiser pode usar um lápis comum, tá? Qual é o segredo? Fazer formas geométricas como a gente fez anteriormente, porém de uma forma muito rápida. Então, por exemplo, eu vou colocar o lápis na folha, né? E vou fazer um círculo, ó, bem rápido, tá vendo? Ou um traço bem rápido, ó, entendeu? Normalmente a gente usa muito isso nos sketches, né? Que a gente só põe e vai puxando o nosso traço. A gente vai usar essa técnica também depois, tá? Quando eu for fazer pelos de animais. Então, um exemplo para você. Vou fazer um cachorrinho aqui em formato cartoon, tá? Bem simples para vocês irem seguindo quando a gente faz. Primeira coisa que eu falei para vocês, um círculo, né? Então, eu deslizo a minha mão assim na folha antes de colocar o lápis. Quando eu sentir uma segurança, eu ponho meu lápis na folha e consigo fazer um círculo, tá? Você pode fazer mais vezes se você quiser, mas eu só fiz esse, tá ótimo, tá? A parte de baixo eu posso fazer um triângulozinho, né? Vou fazer um triângulozinho aqui, ó, só para a parte do corpo, tá? Bem simplão. Eu desenho normalmente mais rápido que isso, tá? A gente vai ver durante a nossa maratona a velocidade que eu faço. Fazer um traço no meio aqui, na horizontal e na vertical, só para saber aonde vai ser o meu focinho, né? E os olhos. Galera, quando eu falar focinho, por favor, não confundam as coisas, tá? Focinho é toda a região da boca, nariz, a parte da frente do rosto do cachorro. É só lembrar da focinheira, tá? Porque muita gente manda foto, por exemplo, ah, eu errei o meu focinho do meu animal. Mas na verdade você errou o nariz e não o focinho, tá? Então vamos lá. Eu já posso colocar um triângulozinho aqui, ó, né? Pra fazer o nariz dele. Posteriormente eu já posso dar uma puxada aqui, ó, pra parte do focinho, né, para separar o fundo. Vou descer uma linhazinha aqui, uma boquinha, bem marrentão. Vou fazer os olhos bem esticados, tá?
vai lembrar um pouco aqueles ursinhos de anime ou de mangá, né, que a gente vê por aí. Que bacaninha. Ok? Bom, fizemos isso. Logo em seguida eu já posso fazer o esboço do corpinho dele, né? Vou fazer um corpinho bem simples. Fazer aquela mãozinha que parece uma luva. Pra ficar bem simplão. E olha que legal, eu nunca seguro na pontinha do lápis, tá? É sempre aqui na parte de trás. Por quê? Porque é mais fácil de você fazer um pouquinho mais leve a sua mão, tá? Sem ficar forçando muito. Vou fazer um aqui também. Os braços bem abertos. Como ele é meio um ursinho, então eu tenho que fazer uma voltinha aqui na parte da barriga dele. Aqui embaixo. Tá vendo? Bem simplinho, tá? A mão dele, se você se perdeu aí, é só você fazer uma linha reta, né? Dá uma leve subidinha, desce, pronto, ó. Aí você faz uma luvinha, né? É só lembrar da luvinha de pegar coisas do fogão, por exemplo, da sua mãe, da sua avó, ou que você tem aí, vai que você é um cozinheiro, um Masterchef. Só lembrar da luvinha, tá? Aqui embaixo. Vou fazer a orelhinha dele meio caída aqui, ó. Uma outra aqui também. Tá ótimo, praticamente ele está pronto, né? Vou só pegar um 7B aqui, só para dar uma forçada nos traços para vocês enxergarem melhor. Fazer aqui, eu já aproveito e pinto esse nariz dele. Os olhinhos também. Vou fazer os olhinhos todo preto mesmo. Vou nem pôr brilho nele. Aí, ó, quando eu quero forçar a mão, eu aproximo mais os meus dedos da ponta do lápis, né? Aqui tem o formatinho da cabeça. E o corpinho dele, né? Tá ótimo, não precisa de mais detalhe que isso não. Bom, vamos mudar um pouco o nosso foco agora. Bom, aqui a gente tem uma nova folha, tá? Como eu falei, eu estou utilizando uma folha sulfite. A gente vai fazer um cachorrinho um pouquinho mais desenhado, né? Mesmo princípio de antes. Fazer um círculo. Até um pouquinho maior esse círculo que antes, né? Um círculozão. Eu faço um traço meio arredondado na vertical, tá? E um outro na horizontal, tá? Fazendo esse arco aqui para baixo, ok? Porque aqui é onde vai sair o rosto dele, assim como a gente fez antes, só que antes a gente fez mais retinho, né? E o que acontece? Em cima a gente põe os olhos, tá? E aqui, nessa pontinha aqui, sai o focinho dele. Quer um exemplo? Ó, vamos lá, vou fazer aqui, ó. Vai sair o focinho dele aqui na frente, tá? Só que o focinho, a gente vai ver que ele é praticamente um objeto, um cubo, né? Um cubo esticado, como se fosse uma caixa de papelão. Então, ó, então aqui a gente vai puxar pra cá também, ó, encostando na linha da vertical, ok?
você puxa para trás, ó. Aqui você dá uma descida. Aqui embaixo e aqui para trás. Só que é um detalhe, vamos fazer ele com uma boquinha aberta, tá? Como a gente vai fazer com boca aberta? Tá vendo aqui atrás, ó? Aqui é onde deveria encostar o maxilar dele, né? Só que em vez de encostar aqui, a gente vai, ó, descer outra linha. Aqui é a linha do nossa caixa, né? Do lado do canto da nossa caixa. Aqui sobe. Pronto. A gente fez praticamente duas caixinhas, né? Se eu fechar aqui, vem outra caixa. Bom, depois de ter feito isso, vamos fazer a parte dos olhos. Onde vão ficar? Aqui em cima. Aqui vai ter um. E aqui vai ter outro, tá? Bem simplão. Vou começar a dar detalhes, senão vocês vão ficar meio perdidos, tá? Vamos começar por esse olho aqui, que é mais fácil. A gente sempre separa o nosso desenho em planos. Quando a gente for fazer um pet, a gente também vai separar ele em planos para poder te ajudar, tá? Então, por exemplo, ó. Aqui eu viro. Né? Eu fiz até um pouquinho maior esse focinho, vou dar uma diminuída nele aqui. Ó. Você até aqui. Eu entro, tá? Vou dar uma divisória aqui. Eu faço essa setinha aqui pra cima. Como ele vai estar de boca aberta, então é só fazer um arco, ó. Bem na linha que a gente fez a vertical. Tá. É um pouquinho complicado, então se você tá com uma dificuldade, volta o vídeo, assiste de novo, tenta fazer novamente, porque é complicado mesmo, tá? Como a gente tá aprendendo a desenhar do zero aqui, você pode se perder um pouquinho. Por isso que eu recomendo que você assista as aulas aqui do meu canal do YouTube também, tá? E tem mais aulas ensinando sobre isso, fechado? Vamos lá. Aqui eu desço. E aqui eu já fecho a minha boca, ó. Tá vendo? Ó, fechando a boca aqui, ó. Aqui dentro eu posso pintar tudo de preto se eu quiser, tá? E aqui embaixo vem o queixo dele, né? Vai lá pra trás. Ok? Deixa eu até diminuir e aumentar aqui. Bom, como você vê, eu vou rabiscando bastante, tá? Não fico me preocupando com o desenho limpinho, nem nada. Agora vamos fazer os olhos aqui em cima. Aqui a gente já tem o olho praticamente, né? A base do olho. Aqui a gente tem a parte de cima da cabeça. Vamos finalizar esse olho, ó. O olho, você vai fazer ele como se fosse um ovo, né? Uma forma ovalada, ó. Tá? Você não vai fazer redondinho. Ok? Então, ó, você vai fazer aqui. Vou traçar uma linha para ajudar a fazer o olho direito. Pode ser uma linha bem horizontal mesmo, tá? Ou eu posso fazer ele meio que caindo, tá? Aí você vai fazer um olho menor que o outro. Eu gosto de ficar no meio dessa linha. Então, o outro olho ele vai ficar aqui. Seguindo o mesmo formato, ó. Tá bom? Depois disso, a gente vai começar a dar o formatinho do rosto, né? Então aqui a gente vai ter a maçã do rosto, nesse espaço aqui. Aí depois desse espaço, ele vai subir reto, né? E vai encostar lá em cima, ó. No final do nosso círculo que a gente fez no começo do desenho, tá? Vem aqui pra trás. E aqui a gente fecha a cabeça. Pô, mas é só isso? Não, falta as orelhinhas, né? Como a gente pode fazer as orelhas do cachorro? Anteriormente, no nosso ursinho, a gente fez ele meio arredondado, né? Se a gente vai fazer dessa vez, ó, num formato de triângulo. Então, você vai puxar um triângulo daqui de baixo, ó, na altura da linha que a gente fez o nosso olho, né? Na parte inferior do olho. E vai fechar aqui, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Da linha. Puxar pra cá. Aí a gente começa a dar detalhe, tá? Então a gente sobe aqui e desce aqui. Pra dar um movimento nessa orelha, tá?
e faz uma linha arredondada. Tá? Mesma coisa do outro lado. Ó, ele vai subir, né? Ele vou fazer uma entradinha aqui e uma outra entradinha, como se fosse uma bundinha, né? Aqui na orelha. Tá? Aí aqui eu fecho e pronto. Bacana? Bom, a base dele toda tá pronta. Agora é só pôr os detalhes, tá? No caso, por exemplo, aqui você pode fazer o nariz, tá? Gente, isso aqui é nariz e não focinho, tá? E o nariz é a mesma coisa, você faz um triângulo, ó. Você faz um triângulozão, tá? E do triângulo você põe os detalhes, ó. Vou fazer até uma divisória aqui pra luz, tá? Dividir esse olho aqui, ó. Fazer uma sombrinha aqui em cima. Fazer a pupila dele. A pupila é bem, pode fazer bem arredondadinha, tá? Assim. Fazer uma sombrinha. A sombra você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Eu vou fazer a sombra assim com rachuras, né? Que são apenas traços bem leves, ó. Eu ponho a ponta do lápis na folha e puxo, tá? Fazer bem de levezinho. Ok? Vou pegar o meu lápis 7B para dar uma forçada mais nos lápis, né? Na sombra para vocês enxergar melhor. E como você pode observar, o jeito que eu traço é tudo muito parecido, né? Sempre puxando, empurrando. Eu nunca deixo o traço travadão assim, tá? Por quê? Porque a gente pega o estilo de como a gente começou a desenhar, né? Então, se você começou a desenhar segurando muito o lápis na folha, você vai ter uma certa dificuldade daqui pra frente, tá? Agora, se você sempre desenhou de forma livre, sem ter muita força na mão, você vai se dar muito bem mesmo. Aí vai querer um pouco de treinamento, tá? Então comece a rabiscar mais com a mão mais solta, tá? E antes que perguntem sobre a técnica de desenhar rápido, né? Como que eu posso aplicar ela no meu dia a dia? Olha, você pode aplicar ela todos os dias se você quiser, tá? É só ter paciência, ok? Não precisa ficar bitolado em querer fazer sempre, tá? Faz um tempo que você estiver livre. Eu recomendo você fazer pelo menos uma vez por dia, 2 vezes por semana, 3 vezes. O importante é você praticar, tá? Aí você pode fazer tanto com lápis colorido, que é o que eu mais gosto de fazer hoje em dia, tá? Hoje em dia eu só faço essa técnica com lápis colorido. Aqui eu não tô fazendo com lápis colorido aqui, só para mostrar para vocês, tá? Como faz com lápis grafite, até porque não é todo mundo que consegue fazer com lápis colorido, né? Requer um pouco mais de experiência, até porque vocês devem estar muito acostumados a utilizar borracha a todo momento, né? E eu não uso muita borracha, como você pode observar, a menos que eu erre alguma coisa, né? Óbvio. Olha que legal, depois de eu ter passado uma gramatura maior, no meu caso foi 7B, eu posso pegar o meu HB, né? E fazer uma sombrinha assim, ó, mais leve, né? Pra poder dar um tchan no desenho, ó. Uma sombrinha assim, ó, mais levezinha. Deixa eu passar aqui embaixo.
prontinho. Então, esse é o nosso desenho, tá? Se você conseguiu fazer ele, ou melhor, se você teve um resultado bacana, cara, vai para a próxima etapa desse vídeo. Se você ainda não conseguiu e tá capengando, recomendo que você dê uma assistida de novo nessas aulas, tá? Até você conseguir fazer um desenho bacana. Obviamente que pro realismo em si, a gente só vai pintar, tá? Então é um pouquinho diferente. Mas esse tipo de desenho, para você aprender a desenhar de fato, vai te ajudar muito. Principalmente se você é tatuador, tá? Poxa, tanto de tatuador que existe por aí, não sabe nem fazer um círculo, é vergonhoso. Então não seja esse tipo de pessoa, tá? Desenhe bastante, aprenda, rabisque, use inúmeros estilos diferentes para você criar uma destreza maior, tá? Assim você vai treinar melhor suas mãos, a sua cabeça e seu traço. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês a importância da gente escolher, tá? Uma boa referência para nossa imagem, tá? Mas depois disso a gente já vai direto para o nosso esboço, que é muito simples, por sinal, ok? Então, aqui a gente está no Google, tá? Como de costume. Se a gente for pesquisar, por exemplo, qualquer coisa, um animal, a gente sempre vai nas imagens do Google, né? Só que, putz, cara, às vezes eu quero um animal mais focado. Então, vamos supor que eu vou buscar um pet vira-lata, né? Um vira-latinha bonitinho. O problema disso é que, normalmente, a qualidade das imagens são muito ruins, né? Então, por exemplo, se eu for pegar uma imagem dessa, ela é uma imagem pequena com uma qualidade muito ruim. Ou essa daqui. Isso acontece muito quando a gente está fazendo encomenda, por exemplo. Você vai pegar uma imagem com a pessoa, seu cliente, ela manda uma imagem horrorosa para você com baixa qualidade. Mas como a gente consegue pegar isso daqui direto da internet, tá? Tem um site que eu gosto bastante, mas vou falar dele depois. Vamos focar no Google primeiro. Você vai fazer o seguinte, você vai estar aqui no Google, né? Aí você vai em ferramentas, tamanho grande. Tá? Pronto, aqui estão todas as imagens de tamanho grande, mas não significa que ela tem boa qualidade, ok? Por exemplo, essa daqui, se eu aproximar, ela tem uma qualidade boa, tá? Dá pra ver muitos detalhes nela. Mas tem outras que a qualidade também não é boa. Olha quem apareceu aqui de novo, a mesma foto. Então você pode ir nesse site aqui, chama Pixels, tá? Ele é muito bom, inclusive para fotos profissionais. Tem pessoas que vendem fotos aqui nesse site. Tem outros sites como o Pinterest também, mas eu gosto mais desse porque normalmente são fotógrafos mesmo que postam as fotos aqui, tá bom? Então, por exemplo, se eu for postar um vira-latinha, vamos ver se tem vira-lata aqui. Senão, a gente vai ter que fazer um animal de raça, por exemplo, que tem uma raça mais evidente. E pronto, a gente tem alguns vira-latinhas aqui, tá? Eu vou ter que pôr o dog, porque é um site em inglês, tá? Ele vai aparecer mais animais vira-latas que são cachorro, tá? Obviamente chega um momento que paga de aparecer cachorros, tá? Mas a qualidade da imagem é extremamente boa. Inclusive é aqui que eu pego muitas referências para desenho. Por exemplo, o Golden. Ok? Olha o tanto de imagem que a gente tem boas, tá? Uma qualidade muito boa, tá? Então, esse site eu recomendo para vocês, eu vou deixar aqui na descrição também. E vamos para a nossa referência que a gente vai utilizar no pet de hoje. Outra escolhida é esse vira-latinha aqui, tá? O nome dela se chama Dara, tá? E por sinal é o cachorro da minha esposa, a Bianca, que eu amo muito, inclusive. Então, a gente vai fazer ela nessa maratona, ok? A referência que é a imagem do rosto da nossa cachorrinha está aqui embaixo. E ela está dessa forma, tá? Já está separada no tamanho que a gente vai utilizar, tá bom? Então ela é o tamanho A4, mas você pode fazer ela deitada, tá? Não precisa fazer ela em pé igual tá aqui. A minha, por exemplo, eu vou fazer deitada, ok? Na folha deitada. E temos também o nosso esboço, tá? Esse é o nosso esboço, mas você não precisa utilizar ele, tá? Eu só utilizo ele porque como foi eu que fiz, então eu acabo sabendo onde fica tudo.
Mas, para quem quiser imprimir, pode utilizar sem problema. Eu recomendo que você utilize esse daqui, tá? A minha impressora não ficou muito boa, tá? A tinta acabou. Mas, se você tiver uma impressora colorida, é melhor, tá? Você vai imprimir ela colorida e vai fazer as separações das linhas. Então, por exemplo, eu vou pegar uma caneta e vou fazer as separações de claro e escuro. Então, aqui a gente tem a parte escura, né? Aqui, ó, parte escura, etc, tá? Só para saber onde eu vou traçar. Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho na nossa próxima aula. Então, você pode imprimir ou essa, tanto faz, vai do seu gosto, tá? Eu gostei que você fizesse dessa porque você vai estar aprendendo melhor. Mas eu vou fazer nessa folha aqui. Só que lembre-se, se você for fazer nessa daqui, você terá que fazer desenhando as separações de luz e sombra, tá? Porque aí você vai conseguir fazer o esboço da melhor forma. Esse esboço aqui se chama o estilo decalque, inclusive. E como a gente faz o esboço estilo decalque? A gente praticamente pega e pinta atrás. Vamos lá fazer ele? Bom, pessoal, esse daqui é o nosso esboço, tá? E embaixo tá a referência. A princípio, existem vários outros tipos de você fazer seu esboço, tá? O primeiro deles é o grid, mas eu não gosto muito de utilizar grid. Então, e tem outro que é a mão livre, né? Que você pode utilizar, e a mesa de luz. Esses outros tipos de esboço tem aqui no meu canal, inclusive. É só dar uma olhada e você pode assistir eles, tá bom? Mas eu não vou passar aqui pra vocês, porque vai demorar demais, tá? Tanto que agora já deu 46 minutos de vídeo e a gente ainda não começou. Então o único esboço que eu vou mostrar aqui durante essa maratona é o esboço decalque. Por isso que eu já deixei aqui embaixo na descrição dessa aula o link para você poder baixar essas imagens, tá bom? Está aqui embaixo, é só você olhar. E é o seguinte, a gente vai utilizar esses esboços, você pode utilizar tanto o colorido impresso ou esse daí, que é só o desenho, tá? A folha que eu vou utilizar, como já mostrei para vocês, é a folha de gramatura 200, tá? E esse lado da folha é o lado rugoso. A gente nunca desenha desse lado, tá? A gente sempre desenha do lado contrário da folha, que é o lado mais liso. Assim você vai conseguir pintar muito melhor. Então presta bem atenção nisso. Sempre utilize o lado liso da folha de pintura, beleza? Então, pra gente começar, eu vou fazer ela na folha deitada. Eu não vou fazer em pé, porque como a câmera ela fica caída, né, fica deitada, fica ruim de filmar pra vocês. Então a minha folha, eu vou fazer ela deitada. Aqui embaixo, eu deixei dois tipos de esboço, tá? Então, um esboço um pouquinho maior e um pouquinho menor. No meu caso, vou utilizar um pouquinho menor para poder usar na folha deitada. Mas, você pode sim utilizar a imagem de referência, não precisa utilizar o esboço pronto igual eu estou utilizando, tá? Eu até prefiro que você utilize a imagem de referência do que o meu esboço, assim você vai conseguir fazer o seu sozinho. Mas antes de tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de uma fita, no meu caso eu vou utilizar essa fita aí, que é mais para machucados, né? Eu vou utilizar essa bandagem aí, que eu vou fixar minha folha na mesa, tá? E os lápis são um lápis grosso, um 6B, por exemplo, e eu vou começar a pintar atrás da folha. Note que, quando eu tô pintando, eu sempre estou com o lápis deitado na folha, eu nunca fico com ele em pé, porque assim eu consigo pintar muito mais rápido. Não precisa fazer força, tá? Eu tô utilizando 6B, logicamente para não fazer força. Mas você pode utilizar um lápis mais fraco, como um HB, por exemplo. Porém, quando você for fazer o decalque, que é praticamente desenhar por cima, vai ficar meio difícil de enxergar. No meu caso, ela já fica difícil, né? Por causa do 6B, eu ainda passo um pouquinho de algodão para dar uma esfumaçada legal e não ficar esses pontinhos brancos que você tá vendo na folha. Não tem uma regra de como você pinta isso, tá? É só praticamente preencher com seu grafite a parte traseira de toda a folha, seja do esboço ou da referência, não sei qual você está utilizando. Então, como a gente consegue ver, ó, bem de pertinho, deixa eu arrumar aqui, ó, você vai ver que eu estou com o lápis deitado e eu vou praticamente só pintando normalmente, sem segredo nenhum. Se você quiser, você pode dar uma pausa nesse vídeo, imprime lá sua folha, faz isso daí que eu tô fazendo, tá?
tá? Preenche tudo atrás. Aqui eu não vou dar uma cortadinha no vídeo, senão vai ficar muito tempo, né? Então você vai assistir tudo e vai demorar demais. Pronto, já acabamos e a gente vai utilizar um algodão. Esse algodão vai ser de extrema importância agora, tá? Você vai praticamente passar por cima de todo esse grafite para deixar ele bem embaçado, né? Ou esfumaçado. Não tenha medo, tá? Se você não tiver algodão, é só utilizar um papel higiênico, jornal ou até uma outra folha sulfite, né? Não importa, o importante é você usar sua mão se você quiser. Vai sujar sua mão inteira, mas pode usar tranquilamente, tá? E você vai passar por trás. Mas eu posso fazer sem isso daí? Pode, tá? Pode tranquilamente. É que quando você faz essa esfumaçada, fica mais fácil de traçar, né? Em cima da folha. Então, por exemplo, eu vou pôr aqui e você vai ver. Fora que também não suja a folha de baixo, tá? Quando você for ajustar, no meu caso eu vou utilizar a folha deitada, eu sempre faço uma medida meio certa, tá? Então eu vou usar meus dedos para medir. Então, de um lado eu tô com 4 dedos, do outro lado eu também tenho que dar 4 dedos. Então, assim eu vou ajustando a posição na folha deitada. Você pode fazer de outra forma, se quiser pode pegar uma régua, né, para deixar certinho. Mas como eu tô fazendo a folha deitada, eu vou pegar um lápis, ó, e vou tirar a medida do lápis, né, de um lado e do outro. Ponto. Bateu, perfeito. Aí eu já começo a pegar a minha fitinha, tá? Minha fita eu vou separar ela em 4 pedaços, inclusive. Como a minha folha tá deitada, eu vou colocar ela entre o papel de baixo, né, que é onde a gente vai pintar, e a mesa, para ficar presa na mesa. Aí eu vou fazer isso nesses 4 pontos, né, da folha. Então aí eu termino isso daí. Se você estiver passando numa folha em pé, não tem importância, não muda muito. Ela também vai ficar presa nos 4 pontos, né, da folha em cima da mesa, tá? Não vai grudar na sua folha e não corre o risco de rasgar. Logo em seguida, a gente vai usar uma caneta, tá? Esferográfica. Ou você pode usar um lápis também, mas eu prefiro da caneta porque ela não vai mudar sua ponta enquanto você traça. Ela não vai engrossar a ponta, né? Você pode utilizar uma caneta vermelha também. Eu particularmente prefiro a vermelha, porque como os traços são pretos, né, do nosso esboço, a vermelha já mostra um destaque onde eu já tracei. E por favor, não faça muita força, tá? Não coloca muita força na sua mão, porque pode marcar a folha. E essa marcação, quando você for pintar, vai fazer um buraco, né? E esse buraco, putz, vai ficar marcado na pintura, você não vai conseguir pintar ele. Enfim, fica horrível, tá? Então põe pouca força. Tanto que se você pôr muita força, vai marcar bastante o grafite também, né? Então vai ficar muito forte o grafite na folha. Passa bem de leve, bem fraquinho. Não muito fraco, né? Pelo amor de Deus, aí o decalque não funciona. É uma força média, como se você estivesse escrevendo numa folha, tá? A mesma força que você escreve é a força que você vai traçar. Simples, tá? Aí você vai passando por cima de todas essas linhas aí. Dá um trabalhinho, pode pôr uma música de fundo e vai fundo. É um pouquinho chato também, tá? Porque demora esse processo e tem que tomar bastante cuidado. Mas eu dei uma acelerada no vídeo aí. Se você quiser dar uma pausada nesse vídeo e vai fazendo o seu aí. Porque é uma parte mais rápida assim, tá? Não tem muito segredo, não tem técnica nenhuma. É só traçar por cima. Porque depois disso daí, a gente já vai começar a pintar, né? Na nossa próxima aula. E esse é o resultado. Como eu falei pra vocês, ficou bem clarinho, tá? E é até bom, porque como a gente vai pintar, né? Não faz aquela bagunça na folha, não fica totalmente suja. Olha de pertinho como ficou, né? Ficou bacaninha, perfeitinho, sem muita força, tá? E como eu falei, não preciso utilizar meu esboço, tá? Se você usar a referência da área, inclusive, vai ser muito melhor para você, porque você vai aprender muito mais do que você apenas ficar pegando meu esboço e querer copiar, né? Não seja preguiçoso, beleza? Então, faz aí o seu esboço, deixa tudo preparado para amanhã. E é o seguinte, como eu falei antes, esses dois, tá? O esboço e a referência estão aqui embaixo na descrição. O resumo dessa aula também está aqui embaixo. Tá tudo no mesmo link, tá? É um link do Google Drive, inclusive, é só você clicar lá e tá pronto para você.
Provavelmente você vai ter que ter uma conta do Google para conseguir abrir, mas isso daí é uma coisa rápida, você faz na hora, beleza? Pelo fato do YouTube não deixar colocar arquivos para baixar, o Google Drive fica mais fácil para vocês, tá bom? Então é isso, prepara tudo aí. Então pessoal, obrigado aí para todo mundo que assistiu essa primeira aula, eu espero que você tenha gostado dela e amanhã a gente tem mais. Lembrando que essa aula ficará salva por 24 horas e você pode assistir a qualquer momento, tá? Lembre-se, escreva agora, hashtag vou até o fim aqui no YouTube e também lá no meu Instagram, na foto que eu acabei de postar. E amanhã na nossa segunda aula eu vou ensinar o meu método para você conseguir pintar animais, que é um método que você pode fazer qualquer tipo de animal e também para fazer os seus próprios, beleza? É uma técnica bem rápida e bem fácil que você vai gostar bastante. E se você acha que isso tudo vai demorar, pode esquecer. Essas 5 aulas vão ser bem rápidas e você vai fazer seu pet no final. Te vejo amanhã na nossa segunda aula. Fui!